Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, que nos concede mais um momento de oração. Para mim é motivo de grande alegria estar na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo, uma vez que é um prazer muito grande engrandecer o nome deste Deus a quem amamos e servimos. Pai Santo que está no céu, mais uma vez, Senhor, para mim é um privilégio, é uma oportunidade grandiosa orar diante de Ti e poder enviar essa oração a tantas pessoas que estão, Senhor, precisando do Teu amor, da Tua graça, que estão precisando do Teu agir nas suas vidas, nas suas famílias, que estão precisando sentir a Tua presença, viver a graça de sentir mudanças, transformações, perceber a Tua grandiosidade, o Teu domínio, Senhor, destruindo todas as amarras, todas as setas do adversário contra si, contra a sua família, Pai. Eu te adoro de todo o meu coração, que o Senhor seja bendito eternamente, que o Senhor opere grandemente em cada lar, em cada vida, em cada pessoa que participa deste momento de oração, que assiste, que ouve, que compartilha, que curte, que envia para outras pessoas, Senhor, que essas coisas venham a acontecer constantemente, mais pessoas possam ser incluídas na lista, Senhor, daqueles que estão já fazendo parte deste momento de oração. Muito obrigado, te louvo, Senhor, e a partir de agora, Senhor, continua conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito bem, hoje, dia 25 de outubro de 2025, nós mudamos o nosso tema, ou fizemos uma diferença no nosso tema, mas você só vai conhecer a partir de amanhã. Nós estaremos falando sobre as cartas paulinas, como Jesus é mencionado nas cartas paulinas. E nós começamos hoje, primeiro com as cartas, com uma visão geral. E depois, então, estaremos entrando no específico, como sempre fazemos. Conhecendo Jesus, o Cristo, através de Paulo e suas cartas. O encontro de Paulo com Jesus mudou completamente a sua história de vida. Também mudou as histórias e as atividades que ele tinha. De perseguidor passou a ser um defensor do cristianismo. Lutou muito para difundir o cristianismo à luz dos ensinos de Jesus. A igreja cresceu e surgiram problemas e Deus o usou para ajudar as pessoas a prosseguirem na fé. Escreveu várias cartas que foram direcionadas às igrejas daquela época, que se refletem também até nos dias de hoje, na vida da igreja de hoje. Neste estudo, o foco será nas cartas aos Romanos 1 e 2, Romanos 1 e 2 de Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, Filipenses, aos Colossenses, 1 e 2 de Tessalonicense, Tito, 1 e 2 de Timóteo, Filemon, Hebreus.
as cartas e seus pontos principais. Gálatas, Carta da Liberdade Cristã. Aviso de Paulo: não sigam outro evangelho, continuem livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeiteis novamente a uma vida de escravidão, a um jugo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Desafio de Paulo: trazer de volta aqueles que se afastaram da verdadeira fé. Aos Efésios, plano de Deus para as pessoas, a importância da família, da vida digna e da unidade da igreja. Aos Filipenses, Paulo escreve dando um encorajamento para que a igreja da sua época pudesse andar na presença de Deus. Quanto à questão das heresias da igreja de Colossos, ele fala também da plenitude de Cristo, Jesus, Deus. Não precisamos acreditar em nada, em ninguém, a mais de que em Cristo Jesus. Nosso versículo de ouro diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nossa verdade inquestionável também está em versículo de Romanos 10, 3 e 4. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Bendito seja Deus. Nosso destaque também está em Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo para nos trazer, se entregou a si mesmo por nós. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito seja Deus para todos sempre. Nossa leitura do assunto diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Gálatas 4, versos 19 e 27. O nosso restante está em Isaías, que também são bases do ensino de Paulo. Paulo reflete muito essa questão do livro de Isaías na sua mensagem a respeito de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele era e sempre será o grandioso Deus de Israel. Bendito seja o Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bendito seja Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 1 a 5. Também Isaías diz assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vós farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor esteja no fim da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus por excelência. Glória a Deus. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, sujeitará os seus inimigos. E guiarei os cegos por um caminho que ainda nunca conheceram. Falo-ei encaminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Isaías 42. O objetivo das cartas paulinas era oferecer orientação, encorajar a fé e instruir as primeiras comunidades cristãs sobre a doutrina, vida e moralidade. Sua importância reside em serem textos fundamentais para a teologia cristã, explicando temas centrais como a salvação e o papel de Cristo e a vida prática de um cristão, além de fornecerem um registro histórico e a base para a organização da igreja primitiva. Os objetivos das cartas eram instruir e orientar. Paulo escreveu para dar direção teológica e prática às comunidades, abordando questões sobre fé, moral, ordem no culto de Deus. Esclarecer também a questão da doutrina. As cartas buscam explicar temas complexos da fé cristã, como a salvação pela fé em Jesus Cristo, o papel do Espírito Santo e a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Também Paulo oferece a eles o encorajamento e o fortalecimento. Paulo incentiva os cristãos a perseverarem na fé e viverem de maneira a honrar a Deus e a se unirem em comunidade. Também promoveu o testemunho e a espiritualidade. Este era um dos objetivos das cartas. Tinham o propósito de fortalecer a espiritualidade dos membros da igreja e seu testemunho perante o mundo, ou seja, como os outros iam enxergar aqueles que estavam na igreja ou eram igreja. A importância das cartas são fundamentais para a teologia cristã. As cartas são um dos pilares da teologia cristã, com muitos dos conceitos fundamentais para a fé cristã desenvolvidos nela, como a doutrina da justificação pela fé. Outra coisa é a visão da igreja primitiva. As cartas fornecem um olhar valioso sobre a vida, os desafios e a organização das comunidades daquela época. O desenvolvimento da igreja institucional, como a igreja passou a se constituir, apresentam a evolução da estrutura eclesiástica, abordando os diferentes ministérios, apóstolos, pastores e mestres, as bases para a organização institucional, como os presbíteros, os bispos e os diáconos, bendito seja Deus.
O elo histórico, elas criam uma conexão entre o tempo de Paulo, a igreja primitiva e as igrejas de hoje, transmitindo ensinamentos relevantes para todas as épocas. Quando eu falo as igrejas de hoje, é porque cada comunidade naquela época era chamada da igreja, como as cartas aos Efésios, carta aos Romanos, carta aos Filipenses. Na verdade, ali, cada localidade detinha um número de pessoas que Paulo chamava de igreja. Igreja local, claro, não a igreja geral de Jesus Cristo, mas uma igreja que fazia parte da igreja geral. O mundo há de saber, ao ler as cartas do apóstolo Paulo, de Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, etc., observando que fica notório o desejo de Paulo de que as pessoas, com sua maneira de viver, demonstrassem ao mundo que tinham nas suas vidas Jesus. A bandeira levantada pelo apóstolo Paulo é cristocêntrica. O desejo era que as pessoas buscassem uma vida de santidade, uma vida de crescimento espiritual e uma vida de uma fé constante, bendito seja o nome do Senhor. A importância das cartas de Paulo para hoje. Meditar nas cartas do apóstolo Paulo é extrair delas grandes ensinamentos para a vida em retidão. A perseverança em Cristo é trazer para si mesmo o valor de viver os padrões daquilo que Deus deseja de cada um de nós. É entrar na história, no tempo deles e nos fartar de um conteúdo saudável. Elas foram também essenciais na sua época para a restauração do cristianismo e a importância no tempo atual. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo cria uma ponte entre o seu tempo, o tempo da igreja primitiva, o nosso tempo e o tempo da igreja atual. Que é a diferença do nosso tempo para a igreja atual? Porque o nosso tempo é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E a igreja atual é o que a igreja está vivendo no mundo, né? Em todas as partes onde existem pessoas unidas em oração, em louvor, em adoração, em grupos grandes ou pequenos, importando-se sempre a questão do cristocêntrico, né? Jesus, ele veio em nome do Pai, e quem vê Jesus vê o Pai, quem crê em Jesus crê no Pai, e quem tem Jesus tem o Pai. Foram palavras de Jesus. Ele questionou quando Felipe pediu para ver o Pai, e ele mostrou para Felipe que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Aqueles que hoje colocam outros no meio, José, Pedro, você coloca, mas não está na Bíblia. Porque os apóstolos aqui, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele nunca pede glória para si. Ele próprio diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele mesmo não aceitou ser adorado quando os milagres aconteceram através da vida deles. Eles não aceitaram a adoração. Como é que hoje alguém vai orar a Deus através dele? Não pode. Nós podemos, humanamente, quando estamos vivos, orar um pelos outros, mas nós não podemos orar pelos mortos e eles estão mortos. Não existe na Bíblia um resquício de que algum apóstolo ressuscitou. O único que ressuscitou e que foi notório para todos e que ele subiu aos céus foi Jesus Cristo. Fora dele é só conversa e não tem nenhuma prova e não tem no livro, no cânon sagrado, alguma pessoa. A invenção dos cleros, daqueles que se reuniram depois e inventaram história, as invenções daqueles que acharam uma imagem dentro da água, ou que a imagem era branca, se tornou negra. Essas invenções, essas histórias elas existem, ou pelo menos são contadas, mas elas não estão no cânon bíblico.
elas não fazem parte dos 66 livros, que inclui as cartas. A importância da carta de Paulo para a sua época. Podemos dizer que o apóstolo Paulo se preocupou desde a sua conversão em desenvolver uma comunicação intensa por meio das cartas às várias igrejas, bendito seja Deus. A uma, o conteúdo era alertar sobre a real conduta do cristão, abrangendo a fé e a centralidade em Cristo, está em 1 Coríntios 1. Com o amor à santidade, que é o caso da primeira carta à igreja de Corinto. A outra, Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela prática da lei. Gálatas capítulo 5, verso 1. E dessa maneira, as cartas iam chegando ao seu destino para surtir efeito dentro de cada cidade onde estava instalada aquela igreja. Paulo anuncia uma mensagem cristocêntrica, conforme Gálatas 4,19, enfatizando que Cristo deve ser formado dentro de nós, ou seja, Cristo deve ser o centro de nossas vidas. Olha que maravilha, né? Olha que coisa linda e gostosa para que a gente possa entender. Paulo combate. Outro ponto fundamental é que Paulo combate com bastante ênfase a questão do legalismo, que insistia em querer completar a obra de Cristo como se estivesse faltando alguma coisa. Colocar a Jesus Cristo na forma da lei ou viver Jesus Cristo praticando a lei é a mesma coisa que abdicar de Cristo. Paulo dizia que aqueles que seguem a lei fora estão de Cristo, né? A lei, ela serviu como aio, diz o apóstolo Paulo, até Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, porque homem nenhum tinha condições de cumprir a lei. Mas Jesus, no seu corpo mortal, cumpriu toda a lei. E a partir daí, a lei passa a existir nos mandamentos que Jesus nos deixou, no evangelho que ele pregou, na nova aliança que nós estamos vivendo agora, na graça, na libertação, na salvação, na loucura da pregação, na fé em Jesus Cristo, na fé no sangue derramado na cruz. Enfim, nós vamos aprendendo e melhorando cada dia. Os opositores de Jesus exemplificavam a sua própria vida como sendo o espelho de uma conduta ilibada, um compromisso com a lei de Deus. A lei era maior do que a graça? Não. Paulo, então, escrevendo aos Romanos, destaca que o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei termina em Cristo. E daí em diante vivemos o Evangelho, a nova aliança de forma grandiosa. O encontro com Cristo no caminho de Damasco foi essencial para a vida de Paulo, pois a partir daí Paulo desenvolve a habilidade de um grande escritor pela eficácia do Espírito Santo. Paulo passou a viver no Espírito, enxergar pelo Espírito, escrever pelo Espírito. A sua vida, antes guiada pela escuridão do pecado, agora é conduzida pela luz do Espírito do céu, o Espírito de Deus. E tudo isso não era para ser raramente, bendito seja o nome do Senhor. Isso era para ser coisa celestial e foi. E tudo isto não era para ser meramente também conhecido em galeria cultural da sua época, não. O seu nome era posto como o maior escritor das Escrituras, se bem que pelo conteúdo das suas cartas tinha um total merecimento para isso, mas com a principal finalidade de alavancar o cristianismo à base dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, Paulo não escreve tantas cartas para aparecer, para que seja conhecido.
e nem para vender como hoje as pessoas vendem livros. As cartas eram destinadas às igrejas com o objetivo de, como nós já falamos, de abençoar, de desenvolver o bom papel, bom testemunho, de mostrar a necessidade de uma vida intensa com Cristo, de modelar-se aos padrões enviados por Cristo. Enfim, bendito seja Deus. É interessante observar que Deus direciona os escritos de Paulo de uma forma fantástica, a fim de que eles atingissem a causa do problema na sua raiz e com isso melhorar o desenvolvimento do corpo de Cristo. As cartas elas eram direcionadas para as igrejas nas localidades e dentro das cartas estavam as recomendações voltadas para a situação vivida pelaquela comunidade. Mas isso não diz que por causa era só para isso, não. As cartas elas estavam direcionadas para aquela comunidade, mas elas continham instruções, elas continham ensinamento, elas continham esclarecimento, elas continham descoberta de mistérios para que todas as pessoas que observassem o que estava escrito nela pudessem encontrar em Cristo a sua salvação, encontrar em Cristo comunhão, encontrar em Cristo graça, encontrar em Cristo vigor, encontrar em Cristo libertação, enfim, cada pessoa de acordo com aquilo que crê. O objetivo das cartas de Paulo foi alcançado. O Espírito Santo de Deus guiou e conduziu a vida e a sua finalidade. As suas obras de valor espiritual e extraordinário levantaram uma única bandeira, um único pensamento e uma única conduta cristã. Crer em Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo, amar a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A obra de Deus é completa. Tudo que ele quis falar por meio das cartas e pelo Espírito foi concretizado. O incompleto é o homem, pela sua própria natureza, e com isso não consegue valorizar o conteúdo grandioso, bendito seja o nome do Senhor, e as informações e a importância que essas cartas trazem para dentro de nós, para a nossa vida espiritual, para que não venhamos viver fracasso e nem vazio espiritual, mas que, pelo contrário, sejamos cheios do Espírito. Ele mesmo diz que nós devemos nos encher do Espírito e não das coisas dessa terra. A importância das cartas para os nossos dias. Olhando pelo retrovisor da história e vendo a vida do apóstolo Paulo, é notório observar que a ponte construída naquela época chegou até o nosso tempo. Um tempo longo, difícil, que atravessou diversas culturas, novas formações comunitárias, avanços tecnológicos, principalmente uma mudança de comportamento no ser humano. Paulo não sabia disso, mas o Espírito que usava Paulo sabia dessas coisas. Paulo já não vive no nosso tempo, ele já não está fazendo mais as suas viagens missionárias, elas cessaram, mas as cartas enviadas por Paulo eram baseadas também nos pergaminhos que ele tinha a respeito do Pentateuco, a respeito dos profetas Isaías, Ezequias, Ezequiel, enfim, que eles liam muito. Uma das características muito lindas dos apóstolos foi que eles se preocuparam, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles se preocuparam das informações, eles se preocuparam em se envolver com o conhecimento da palavra. Alguns deles, como Paulo, já estudavam com Gamaliel, outros nunca tinham estudado, então precisavam conhecer melhor aquilo que iriam pregar, não só o que Jesus já tinha falado, porque a Bíblia diz lá em João que se fosse escrito
que Jesus fez ou falou, não havia livros no mundo para conter. Então, logo, aquilo que Jesus falou, o Espírito Santo lembrou. A Bíblia diz que Jesus falando, ele disse, o Espírito Santo, ele vem e ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho falado. Os ensinamentos contidos nos escritos de Paulo, e agora com uma forma diferente de visualização, nos alcançou. E a expansão do cristianismo chegou ao nosso tempo com a mesma essência. O evangelho não muda, porém com uma necessidade espiritual maior ainda. Por quê? Porque nós mudamos, porque o mundo muda, as culturas mudam, né? As pessoas se transformam. E a palavra de Deus, ela vai ser sempre essa palavra capaz de nos ajudar a viver nos tempos sem perder a noção do projeto de Deus para nós no nosso tempo. Bendito seja Deus. A igreja, desde os tempos passados, sofrem com as mudanças e com as modernidades. Os gentios, os judeus, agora são diferentes, pois com a chegada de Jesus acabaram-se as distinção. Bendito seja o nome do Senhor. Mas as cartas precisam ser vistas como uma forma de crescimento individual de cada cristão, refletindo uma vida comunitária que é a igreja. Assim como a carta, no sentido geral, serve para toda a igreja, mas no sentido individual, ela trabalha cada situação do nosso caráter e da nossa personalidade. Ela individualiza a nossa vida. Paulo priorizou a centralidade de Cristo na vida da igreja no seu tempo, e hoje mesmo essa necessidade existe e permeia o coração de muitas pessoas. Cristo precisa voltar a ser o centro de nossa vida e da vida da igreja. E isto é uma tarefa nossa, em nome da liberdade cristã. Muitos se comportam de maneira desigual, trazendo para si mesmo a glória que não lhes pertence, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós vamos imaginar o seguinte, né? As pessoas podem dizer, não, mas agora os tempos são modernos, tudo que foi escrito na palavra de Deus tem que se atualizar. Não, as palavras elas podem modificar-se, mas a gente pode muito bem ler e buscar os originais, buscar o tempo, o contexto da época, para entendermos a mensagem de Deus para nós nos tempos atuais. O mundo pode mudar o seu papel de vida. O mundo pode se tornar mais corrupto, mais enganoso, mais traíra, mais envolvido na sexualização das crianças, mais mães que não têm mais amor, matam as crianças, preferem o seu corpo e destrói o seu bebê. Né? Muita coisa muda, mas a palavra continua sendo a mesma, com a mesma eficácia, no mesmo projeto, porque não existe dois deuses, só é um Deus. Não existe dois salvadores, só é Jesus. Não existe outro Espírito Santo que trabalha a igreja, é só o Espírito Santo de Deus. Então, só há um batismo, só há uma fé, só há uma esperança, só há o amor de Deus, só há um sangue derramado que pode purificar, e tudo isso vem de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa ser ricamente envolvido com o poder do Espírito Santo. Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito é o nome desse Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, meu Pai. Mais uma vez refletindo a Tua palavra. Mais uma vez analisando pensamentos, atitudes. Mais uma vez refletindo o nosso caráter. Nós, como seres humanos, diante da sociedade que vivemos, das mudanças, diante, Senhor, do corpo a corpo, diante, Senhor, das transformações da sociedade. Pai querido,
As mudanças trazem, Senhor, às vezes coisas boas, mas às vezes, Senhor, modificam em direção a uma vida de transgressão. Nos conduz ao desejo desenfreado pela vida de promíscua, Senhor. Como diz a tua palavra, quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, Senhor, a tua palavra se cumpre em nossos dias. A inclinação do pecador é ao pecado. Os nossos desejos são materialmente carnais. Os nossos pensamentos, Senhor, nos levam a sentimentos facciosos, às vezes até mesmo um desejo de acabar com a nossa própria vida, como se nós tivéssemos a capacidade de acabar com ela, quando na verdade nós desconhecemos, Senhor, o teor, como o Senhor criou a nossa vida e como ela vai existir depois desta vida, Senhor. Porque se o Senhor nos tem dado uma vida eterna, se a tua palavra diz que aquilo que é mortal vai se transformar em imortal, e aquilo, Senhor, que é corruptível será incorruptível. Então, Senhor, os homens que hoje existem, os corpos que nós existimos com ele hoje, que podem se corromper, ou seja, que podem, Senhor, apodrecer, uma vez transformado em imortal, não morreremos mais. Mas conosco estará, Senhor, as inclinações que fizemos nessa terra. Todo ódio, todo rancor, toda mentira, todo engodo, toda falsidade, toda violência, toda hipocrisia, toda maledicência, todo desejo carnal, que na verdade, Senhor, não vai nos ajudar lá em cima, porque uma vez estando o Senhor bem, nós iremos ao paraíso, como o Senhor falou, para aquele amado que pediu, que se arrependeu na cruz. Mas para o outro não houve a mesma expressão. E a tua palavra é muito clara quando fala a parábola, Senhor, quando Jesus, teu filho, falou a parábola do rico e do pobre. Quando o rico, depois que morreu, pôde entrar em chamas e atormentados, ele olhava, Senhor, e via Lázaro tranquilo e em paz. E solicitava a Abraão que pudesse Lázaro colocar o seu dedo na água e colocar nos seus lábios, para que ele pudesse se refrescar um pouquinho. Então a tua palavra já nos mostra, Senhor, que na eternidade haverá diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem, entre aqueles que te amam, que te adoram, que te glorificam, que te exaltam, que largam o pecado, que lutam contra si mesmos, Senhor, para evidenciar a vida de Cristo, e aqueles, Senhor, que abandonam a fé, aqueles que vituperam a fé, aqueles que viram a sua costa, aqueles que endurecem a sua servir para a sua palavra, Deus. O que será de nós, Senhor, dizia o apóstolo, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O que será de nós? Como, Senhor, nós vamos nos justificar? Já dizia Jó, como se justificará o varão? Nós não temos, Senhor. Não temos como te convencer de que nós não erramos. Não temos como te convencer que nós não pensamos. Porque o Senhor tem no teu telão as nossas conversas. O Senhor tem na sua memória. O Senhor tem no seu livro tudo escrito, como diz no Salmo 139. O Senhor escreve a nossa história no teu livro. E nós estamos lá, Senhor, diante de ti, avaliados. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos curvar e a adorar o Senhor, e glorificar teu santo nome, e nos humilhar a teus pés,
nos arrepender das nossas maldades, dos nossos sentimentos facciosos, das nossas falsas narrativas, do nosso apoio, Senhor, a um cristianismo totalmente desfacelado, não mais aquele cristianismo ensinado por Paulo, que ele dizia que nós não podemos colocar outro fundamento que não seja Cristo, que nós não podemos seguir outra doutrina, que nós devemos, Senhor, cumprir cabalmente o nosso ministério, Senhor, e viver debaixo da potente mão de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por cada família, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, te peço pelo meu genro, pela minha nora, te peço pelos meus irmãos, pelos meus primos, sobrinhos, pelos meus tios irmãos. Eu te peço, Senhor, por todos os pais, por todas as mães. Eu te peço nesta hora, Senhor, por cada vida daquela lista de oração que eu tenho diante de Ti. E que o Senhor sabe, Senhor, o desejo, a ansiedade, a vontade, o sonho de cada pessoa, Senhor. Sabes o problema que estão enfrentando, a angústia que estão enfrentando, as dificuldades que estão enfrentando, os momentos difíceis que estão enfrentando, meu Pai. Sabem sim. Muitos precisam de Ti, Senhor. Muitos estão mal acostumados. Muitos estão, Senhor, totalmente sem nenhum propósito de viver uma vida de agrado diante de Ti, Pai. Mas nesta hora eu quero Te clamar, em nome de Jesus, que essas famílias que fazem parte, que ouvem esta oração, que fazem parte deste entendimento da Tua palavra, que buscam a Tua face, que essas pessoas sejam abençoadas, restauradas, curadas, transformadas, tocadas, aliviadas dos seus problemas, portas se abram, Senhor, para elas. Que o Senhor possa salvar a minha nação desse jugo maligno, Senhor, de um exercício da justiça de forma traiçoeira, enganosa e dolosa, para uma justiça fiel como a Tua, Senhor. Que o Senhor possa entrar nos gabinetes de todos os deputados, senadores, de todos os ministros, todos os que são, Senhor, das cortes da justiça, todos que fazem parte do Ministério Público, todos os que fazem parte, Senhor, como os governadores, prefeitos de todas as cidades, em todas as províncias do mundo, que o Senhor possa agir poderosamente, Senhor, e desfazer as obras de Satanás da mente e do coração deles. Esses que pegam o dinheiro do povo, Senhor, para cumprir só o propósito seu, para resolver os seus problemas, e não se preocupam em ajudar o povo, não ajudam, não estendem as mãos, e quando tenta ajudar, parte é desviado para as suas coisas, para a sua carnalidade. Pai, aqueles que prostituem, aqueles que vivem uma vida, Senhor, desamparada ou longe de Ti. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor visite cada coração, cada vida, cada alma, o Senhor possa transformar, o Senhor possa abençoar essas famílias, o Senhor possa abençoar meu estado, minha nação, meu estado, meu município, meu bairro, minha rua, o Senhor possa abençoar meus vizinhos, Pai. E assim eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus.